Saudação! Na minha live de agora há pouco, eu coloquei alguns conceitos econômicos que são muito importantes e que às vezes as pessoas não peguem porque a live durou muito tempo, né, quase 80 minutos. Então eu vou tentar resumi-los aqui. O que eu estava tentando explicar é um mecanismo que vai produzir essa crise, a começar pelo mecanismo inflacionário. Normalmente, nas economias modernas, a inflação acontece por excesso de dinheiro. Injeta-se muito dinheiro na economia, certo? E aí você tem mais dinheiro do que mercadorias produzidas. E isso gera inflação. É por isso que não se pode simplesmente imprimir dinheiro. Quando você imprime dinheiro, se aumentar a quantidade correspondente de mercadorias, você tem a mesma quantidade de mercadorias e muito mais dinheiro. Então você vai gastar mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de mercadorias. Isso se chama inflação. Ok. Então, diante disso, qual que é a receita liberal clássica? Restrinja o dinheiro em circulação. Normalmente isso é feito aumentando a taxa de juros. Com o aumento da taxa de juros, as pessoas relutam em tomar empréstimos e acontecem duas coisas que são, né? A primeira é que os bancos ganham ainda mais dinheiro, porque eles investem em título da dívida pública, cujo pagamento é o juro. Se o juro aumenta, esses investidores, na verdade especuladores, estão ganhando mais dinheiro. E a segunda é que isso tem um efeito que os liberais não discutem, e que é perigoso, inclusive. Quando você aumenta o juro, você restringe a capacidade de investimento. Você não vai pegar dinheiro a um juro alto para investir, então o investimento cai. É o investimento que poderia gerar a produção. Mas os liberais controlam a inflação basicamente atacando a oferta monetária, certo? Reduzindo a demanda. Com dinheiro mais caro, com desemprego, com recessão, as pessoas compram menos. Isso força os preços a baixarem. Então, resumidamente, o que os liberais fazem? Eles aumentam a carga em cima dos pobres para aumentar o lucro em cima dos ricos. E resolveram um problema que foram os ricos que causaram. É isso. Só que o que está acontecendo agora é muito pior. A inflação que está acontecendo na Europa, e daqui a pouco nós vamos explicar por que a Irlanda é o pior exemplo, ela não está acontecendo porque se injetou dinheiro demais na economia. A questão foi muito outra. O que houve foi que a Europa se autossancionou. Certo? Como assim se autossancionou? Os líderes europeus simplesmente decidiram, ou foram mandados decidir por quem manda mesmo, os Estados Unidos, a boicotar, sancionar a Rússia. E aí o que aconteceu? Pois bem, a Rússia fornecia para os europeus, os alemães em particular, mercadorias dos quais eles dependem enormemente e que são cruciais para o funcionamento de qualquer economia saudável. Energia, gás, petróleo, carvão, urânio, alumínio, vidro, trigo. Não existe um país moderno sem essas mercadorias. E a Rússia fornecia isso em grande quantidade, a um preço barato. Os líderes europeus, repito, mandados pelos Estados Unidos, claro, que foram quem mais se beneficiaram com isso. Falaram, nós vamos boicotar vocês, russos, deixando de comprar coisas baratas das quais precisamos imensamente. Certo? Ok. Sem isso, sem essas mercadorias, faltou gás, que é responsável pelo aquecimento, faltou energia, também responsável pelo aquecimento, além do funcionamento de toda a economia moderna, de todas as casas modernas. Faltou combustível, não preciso dizer a importância dos combustíveis. Faltou trigo, não preciso dizer a importância da comida. Ok? E com isso, com essa falta, com essa diminuição da oferta, o que aconteceu com os preços? Subiram, isso é inflação. Então a inflação na Europa não foi causada pelo excesso de dinheiro injetado na economia. Foi causado pela falta absurda de itens essenciais para o funcionamento das famílias, das empresas, da vida de um modo geral. Os europeus resolveram punir a Rússia e se puniram enormemente. A Gazprom, que é a estatal russa de gás, nunca ganhou tanto dinheiro na vida. A Rússia nunca exportou tanto, nunca ganhou tanto dinheiro. Por quê? Porque o preço global dessas mercadorias subiu e a Rússia teve que vender menos
mas passou a ganhar muito mais, porque o preço das coisas que elas vendiam foi para a estratosfera. Ou seja, a taxa de lucro russa subiu como nunca, enquanto os europeus passaram a ter prejuízo em cima de prejuízo. Isso está quebrando só no Reino Unido, estima-se que nos últimos anos tem quebrado 250 mil empresas. Milhares de empresas da Europa afora estão quebrando. Porque, gente, não dá para viver sem energia e sem combustível, isso é básico. A energia chegou a subir 10 vezes, 10 vezes. Imagina uma conta que você pagava 150, chega em R$ 1.500. Como é que você sobrevive? Se você tem uma empresa que depende de energia, por exemplo, e eu estou falando até de empresas grandes, se você tem um frigorífico, se você refrigera vegetais, se você tem um supermercado, uma sorveteria, um bar, um restaurante, o que você vai fazer? Você vai simplesmente ficar sem energia? Não existe essa opção. Sem falar na importância do transporte, que é óbvia. O custo do transporte impacta sobre o preço de todas as mercadorias. O Brasil sabe muito bem disso. Certo? Então, a oferta foi causada pelas políticas dos europeus. Essa crise de oferta, essa ausência de oferta de itens essenciais. A inflação na Europa está entre 10% em alguns países até 23% em outros países, muito maior do que a brasileira. E o que os liberais vão fazer para combater essa inflação? O que eles sempre fazem, aumentar os juros. Aumentar os juros para restringir a demanda. Aí eu pergunto, a demanda já não está sendo atingida, já não está sendo satisfeita, porque não existe oferta. E o que eles vão fazer? Restringir ainda mais a demanda, aumentando os juros, aumentando ainda mais o desemprego. Qual que é o resultado? Centenas de milhares de empresas europeias vão quebrar. As grandes não, é só fugir para os Estados Unidos, para o Canadá, para a China. Mas as pequenas e médias que empregam 2/3 dos alemães, 2/3 dos europeus, 3/4, 4/5 em alguns países, elas vão quebrar. O que vai ser feito aos empregos? Então a Europa não vai afundar em uma crise, crise não é a palavra, recessão longa, profunda e terrível é a palavra. E nós? Bom, em teoria, o Brasil tem muito petróleo. Se o Jair Messias Bolsonaro e o Miguel Temer não tivessem entregue o pré-sal para os estrangeiros, não tivesse na prática privatizado a Petrobras, não tivesse também, de jure, privatizado a BR Distribuidora, não tivesse entregado as refinarias. Então a gente vai ter que retomar nosso petróleo. Por que o petróleo? Por que ele é o mais importante? Porque é a Petrobras que pode dar início à reindustrialização brasileira. Abole-se a Lei Candir. Por que tem que abolir a Lei Candir? Vou explicar aqui brevemente. Porque a Lei Candir, ela isenta de impostos, ela é ilegal, ela isenta de impostos estaduais, ou seja, uma lei federal regulando impostos estaduais. Ela isenta de impostos estaduais a exportação de produtos primários. Olha só, produtos primários, aqueles que não geram emprego. Produtos agrícolas, como a semente que a gente vende para alimentar os porcos da China, né? Os porcos da China, o gado do mundo inteiro, não é para alimentar as pessoas, tanto que tem 50 milhões de pessoas passando fome no Brasil. O agro não alimenta o Brasil, o agro alimenta os porcos da China e o gado europeu. Exporta cadáveres de animais, também conhecido como carne, e exporta pedras, também conhecido como minérios. Essas coisas não pagam imposto. Essas coisas que não geram emprego, essas coisas que produzem um passivo ambiental enorme, devastação, contaminação por agrotóxico, certo? Envenenamento da terra, da água, do ar. Só lembrando, hoje no Brasil, em regiões onde o agronegócio é forte, não existe uma única mulher que não tenha o leite materno envenenado. Essa é a primeira refeição que um bebê humano bebe, leite envenenado pelo agronegócio. E pesquisas, e foram feitas várias testes de doutorado sobre isso, de mestrado, mostram que quando dão sorte é um veneno só. O Mato Grosso, por exemplo, a média é que o leite das mães esteja envenenado por 4 agrotóxicos diferentes. Qual que é o efeito disso no cérebro, em formação, no corpo, em formação de um bebê? Vocês acham que é positivo? A maior taxa de suicídio no Brasil é entre homens que residem no campo. Sabe por quê? Porque agrotóxico afeta o cérebro. Agrotóxico afeta o cérebro, tem organofosforados, vai direitinho no cérebro. A pessoa entra em depressão e aí acontece o pior. Perfeito? Então aqui no Brasil, a solução é abolir a Lei Candir, tem que abolir imediatamente, abolir a Lei Candir, e colocar a Petrobras
para reindustrializar o país. Para isso a Petrobras tem que ser renacionalizada, para isso o petróleo tem que ser tomado de volta para nós. O petróleo foi doado para estrangeiros, ele tem que ser retomado. É inadmissível e inconcebível que nossa maior riqueza tenha sido entregue para estrangeiros. Na verdade foi para isso, foi o golpe, né? O golpe que os imbecis do movimento Passe Livre, que os idiotas do vem para a rua, do não é por 20 centavos, certo? Do não vai ter Copa, que esses filhos de uma promoveram, foi para isso. O pré-sal, que era para financiar saúde e educação, foi entregue quase de graça para estrangeiros. Parabéns, golpistas. Parabéns, movimento Passe Livre. Parabéns, jornadas de junho. Foi isso que vocês conseguiram. Mas agora estamos numa situação terrível e acredite, esse ano está sendo ótimo comparado com o que vai ser o ano que vem. A situação vai exigir que o Lula tome uma atitude. A Petrobras deve ser renacionalizada e as nossas riquezas devem ser retomadas para este país. O petróleo tem que ser nosso novamente. Sem isso, não conseguiremos nos reindustrializar. E o país vai entrar numa crise profunda, até porque nós também não produzimos comida em quantidade suficiente. Por isso que o preço dos alimentos aumentou. Ah, mas o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas. Mentira. Como tudo que o Jair Bolsonaro fala é mentira. Nós alimentamos porcos da China. 420 milhões de porcos dependem da soja brasileira. E o gado europeu? Para isso que serve a soja. Quantas vezes você comeu soja no café da manhã, no almoço, no jantar? Me explica, fala aí para mim. Certo? É para alimentar porco. O milho, a mesma coisa. Nós não produzimos comida, nós produzimos ração. Ração. Para porcos, para gado estrangeiro. É isso que nós alimentamos. Então vai ter que ser repensada a política de financiamento da agricultura. Perfeito? Inclusive para que nós possamos produzir comida do qual nós necessitamos. A gente importa arroz, a gente importa trigo, olha o absurdo. Mas a gente exporta feijão, mesmo o feijão estando caro. Então muita coisa tem que ser repensada nesse país. Porque senão o nosso destino é o da Irlanda. E aí vamos finalmente falar da Irlanda. Qual que é o problema da Irlanda? A dívida externa dela é 6 vezes superior ao PIB, que é a soma de todas as riquezas que o país produz no intervalo de um ano. Entende? Ela deve 6 vezes o que produz. Esse endividamento foi causado pelo cidadão comum irlandês? Não. Foi por banqueiro safado irlandês, por industrial safado irlandês, por capitalista safado irlandês. Mas quem vai pagar essa dívida é todo o povo irlandês. Não foi quem fez ela, é todo o povo. A não ser que o governo irlandês faça como fez o governo da Islândia. Deu uma banana para os especuladores e simplesmente fala, não vou pagar, não reconheço a dívida, tchau. Foda-se. Mas eles não vão fazer isso. Né? Eles fazem parte da União Europeia. A União Europeia tem regras. Tipo roubar, né? Os russos, por exemplo. Mas de toda forma, gente, a questão aqui é que se preparem. Inclusive para ir para a rua. Porque o jeito de fortalecer o governo, primeiro é derrotar esses baderneiros, essa cambada de vagabundo que está impedindo o trânsito nesse país. Rapidamente as regiões mais afetadas vão ser as que mais vão sofrer. Porque toda a economia depende do transporte. Sem poder ser transportado, não tem comida, vai começar a faltar víveres, os supermercados vão começar a esvaziar, a economia vai sentir. Órgãos que eram para ser transplantados não estão sendo, as pessoas estão morrendo por conta desses baderneiros. Baderneiro, não tem nenhum patriota, né? Baderneiro, perdedor que não aceita. Certo? Então, o ano que vem vai ser tenso. A não ser que o governo faça o que precisa ser feito, faça aquilo para o qual ele foi eleito. Eu tenho confiança, eu tenho esperança, mas eu estou falando para ir para a rua o ano que vem. Porque é isso, ou eles vencem. E eles vencerem não será a nossa vitória, não será a vitória deles, não será a nossa derrota, será a nossa ruína. Ok? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. É de graça e me ajuda muito, ok? Até mais. Tchau, fui.